Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas de volta a mais uma semana, nossa quinta semana juntos, em que nós vamos trabalhar melhor os conceitos de inteligência emocional na prática. Então, vem conferir um pouco do que eu separei para que nós conversemos juntos nesse vídeo e nos próximos. A gente vai fazer um checklist juntos para saber como andam as suas emoções. A gente também vai conversar um pouco sobre a definição do que é inteligência emocional e quais são os pilares para se ter uma inteligência emocional bem desenvolvida, segundo a psicologia. Nos próximos vídeos, a gente também vai começar a conversar sobre algumas estratégias efetivas para desenvolver a sua inteligência emocional individual, principalmente a técnica da gestão das emoções. E por fim, nós também vamos conversar no nosso último vídeo sobre como vocês podem melhorar a qualidade dos seus relacionamentos interpessoais por meio da inteligência emocional e por meio da valorização das pessoas. Então, eu tô bem animada, esse módulo tá recheado de conteúdo. Sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, papel e caneta na mão, vamos aí participar dessa brincadeira, né, desse checklist, para que a gente possa começar a ampliar a nossa tomada de consciência sobre pontos que precisamos melhorar e pontos que precisamos desenvolver quando o assunto é inteligência e gestão emocional. A primeira questão para que a gente possa refletir é: o seu humor ele é afetado pelo que acontece ao seu redor? Ou seja, você se sente uma pessoa que é muito influenciada pelo ambiente, pelo que as pessoas falam? Você é uma pessoa que é mais assim agressiva ou então uma pessoa muito reativa ao que acontece? Quer logo agir, quer logo dar uma resposta, quer logo emitir um comportamento? Bom, esse é um ponto para nós verificarmos que a inteligência emocional precisa, principalmente da gestão, ser melhor desenvolvida. O seu humor, ao contrário, ele impacta as pessoas ao seu redor? Já reparou que às vezes determinadas pessoas conseguem deixar o clima, o ambiente tenso, ou então conseguem influenciar, às vezes não negativamente, mas às vezes até positivamente, a reação das pessoas que estão ao redor e às vezes até a atitude e o comportamento delas? Bom, terceira pergunta. Você acha difícil expressar suas emoções abertamente? Existem pessoas que buscam fugir das suas emoções, procuram inibir, suprimir, ou então até mesmo podem sentir vergonha ou até mesmo culpa por sentir o que estão sentindo. Isso também é uma característica de gestão emocional pouco desenvolvida. Outra questão: você reage desproporcionalmente quando as situações estão adversas? Ou seja, as emoções também influenciam na forma como você vai resolver seus conflitos e seus problemas interpessoais. Uma das principais emoções é a raiva. E você se irrita ou perde a paciência facilmente? A impaciência também é um sinal de que precisamos desenvolver melhor a nossa inteligência emocional. E aí, pessoal, como foi esse checklist? Vocês verificaram alguns pontos que precisam de desenvolver? Bom, nós vamos conversar agora sobre os 5 pilares, as 5 habilidades que precisam estar presentes para que a gente consiga ter uma boa inteligência emocional. Elas são retiradas desse livro do Daniel Goleman, que foi um dos pioneiros a se pesquisar sobre o tema da inteligência emocional. E ele na sua pesquisa, ele nos diz que nós temos 5 pilares a desenvolver: a autoconsciência, a autogestão, a automotivação, a empatia e as habilidades de relacionamento interpessoal. O primeiro pilar, a autoconsciência, é a habilidade de você conseguir reconhecer as suas próprias emoções, forças, limitações e impulsos. Ela vai impactar positivamente os seus comportamentos. Ou seja, você consegue identificar aquilo que você sente? Muitas pessoas não conseguem passar nem desse primeiro nível, que é reconhecer as emoções. Muitas pessoas podem, por diversas situações, apresentar sentimentos e emoções confusas. Então, a dica para que você comece a desenvolver esse pilar é você notar como você reage a diferentes situações, como isso te afeta e como isso afeta as pessoas ao seu redor.
e verificar se você consegue nomear aquilo que você está sentindo, se você consegue reconhecer suas sensações fisiológicas e atribuir isso a uma tristeza, a um medo, a uma ansiedade, a uma angústia, a uma raiva. Então, pessoal, no próximo vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre as diferentes emoções e sobre a função e o papel de cada uma. O segundo pilar é a autogestão. Esse, para mim, é um dos principais, porque é aqui que nós vamos ter a nossa gestão e o nosso manejo quando a gente sente determinada emoção dentro da gente. Então, a autogestão é a capacidade de gerenciar suas próprias emoções e de cuidar para que as suas emoções elas não sejam intensas demais a ponto a você prejudicar a si mesmo e aos outros. Sinais que você possui uma autogestão bem desenvolvida. Quando você deixa apenas de reagir, ter aquela reação do primeiro momento, mas você passa a agir com consciência e você passa a refletir antes de sair tomando qualquer comportamento, qualquer atitude. Quando você também não faz escolhas assim pela emoção, apressadamente, mas você faz escolhas conscientes e coerentes. E por fim, quando você consegue assumir de fato a responsabilidade pelas suas ações, saindo daquele papel de vítima, por exemplo. O terceiro pilar, pessoal, é a automotivação. Nós conversamos um pouco sobre motivação no primeiro módulo, vocês lembram? A automotivação é a capacidade de você perseverar, é a capacidade de você dirigir as suas emoções a serviço de um objetivo ou uma realização pessoal, ou seja, emoções também são um combustível para que a gente consiga manter a nossa motivação um pouco mais constante ao longo da caminhada, ao longo daquilo que é importante da gente conseguir realizar e atingir no futuro. Então, dicas de como você pode desenvolvê-la. Tenha clareza dos seus objetivos de vida e do que é necessário para atingi-los. Estabeleça metas realistas que são possíveis de serem feitas por você. Organize-se e organize a sua rotina. Recalcule a rota quando for necessário, porque muitas vezes a vida não acontece da forma como a gente gostaria, ou do jeito que a gente gostaria, ou da maneira como a gente planejou, não é verdade? E por fim, reconheça seus avanços, reconheça e valorize as suas conquistas ao longo do caminho. São algumas dicas para você conseguir manter a sua motivação. Bom, o quarto pilar, pessoal, é o reconhecimento das emoções nos outros. Então, até aqui, os três primeiros pilares diziam respeito a recursos e habilidades que nós temos que desenvolver para saber gerenciar e lidar melhor com as nossas emoções. O quarto e o quinto pilar diz respeito a recursos e habilidades que nós precisamos desenvolver para poder lidarmos de uma maneira melhor com as emoções das outras pessoas e assim podemos nos relacionar com mais qualidade com as outras pessoas. Então, o primeiro pilar foi reconhecer as nossas emoções. O quarto pilar é reconhecer as emoções nas pessoas. É a habilidade, mais que reconhecer as emoções, de você compreender a perspectiva do outro, suas necessidades e emoções. E você pode fazer isso por meio principalmente da empatia. Dicas para você desenvolver essa habilidade. Escutar os outros com atenção e fazer perguntas de forma a demonstrar interesse genuíno e sincero na vida, na situação que aquela pessoa está passando. Descobrir o que está acontecendo antes de antecipar as suas próprias conclusões e suas próprias reações, ou seja, não reagir precipitadamente. Usar a empatia para compreender a perspectiva dos outros. Respeitar o tempo que a pessoa tem para falar, porque às vezes a gente quer que as pessoas falem de coisas que são significativas, que são dolorosas, e as pessoas precisam de tempo para conseguir lidar melhor com as suas emoções para conseguir se expressar e não julgar quando a pessoa começar de fato a expressar algo com você. E para finalizar, pessoal, o quinto pilar são as habilidades de relacionamento, ou seja, a capacidade de você interagir e de você estabelecer relações significativas com as pessoas. Nós vamos ter no último vídeo exclusivamente para falar sobre a importância de valorizar os relacionamentos. Mas eu vou deixar aqui já algumas dicas para vocês. Vocês podem intencionalmente fazer escolhas para melhorar o ambiente de convivência. Vocês podem não somente melhorar o ambiente, mas tornar a convivência mais gratificante. E você pode, de diferentes maneiras, expressar o valor que as pessoas representam para a sua vida. Se você ficou curioso sobre como
você pode, né, na prática, fazer as pessoas se sentirem mais valorizadas e melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, assista ao último vídeo, mas lembre-se, pessoal, veja na sequência, ok? Não pula não. Então, pessoal, agora a gente vai conversar sobre o que são emoções. Geralmente a gente tende a classificar as emoções em boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis, aquelas que a gente considera como sendo desejável e aquelas que a gente, né, quer fugir, quer de fato manter uma distância porque a gente considera elas como sendo indesejáveis. Então, frequentemente, por exemplo, a gente busca alegria, a gente busca sentir prazer e felicidade, e a gente tende a evitar ou fugir do medo, da tristeza ou da raiva, por exemplo. Mas as emoções, elas possuem um importante papel. As emoções, elas são universais, elas fazem parte da vida de todo ser humano. E ao longo da nossa evolução, elas nos ajudaram a nos adaptarmos ao ambiente e nos adaptarmos também e a nos proteger de certos riscos, a conflitos e as demandas no meio em que a gente vivia. As emoções, elas funcionam porque elas são como verdadeiros sinais de alerta. Elas falam também sobre necessidades psicológicas que não estão sendo atendidas, e ela também é importante porque as emoções, elas podem fazer nos conectarmos com as pessoas. A gente tem emoção, pessoal, porque as coisas se importam para nós. A gente atribui significado à nossa experiência não somente pela nossa lente das crenças, não somente pela maneira como a gente interpreta a vida cognitivamente, mas as nossas emoções também nos ajudam a dar aquele colorido para as experiências, ou seja, as emoções também contribuem para a gente dar significativo àquilo que a gente está vivendo. Sem emoções, pessoal, a gente teria uma vida vazia, uma vida vivida no automático. As emoções também evoluíram para nos proteger, mas para isso, elas, para se comunicar com a gente, às vezes elas precisam fazer um ruído, serem, ou seja, um pouco mais intensas do que a gente gostaria, porque senão a gente não prestaria atenção nelas. Nós não podemos controlar aquilo que a gente sente, no sentido de evitar, suprimir, tolerar. Mas a gente pode aprender a controlar as reações que elas geram em nós. Não existem, pessoal, emoções positivas ou negativas. Existem emoções que provocam no nosso corpo, no nosso organismo, reações desejáveis, reações até agradáveis e prazerosas, e emoções como o medo, ou a tristeza, ou a ansiedade, que geram na gente sensações físicas desagradáveis e desconfortáveis. Por isso que às vezes a gente tende a interpretar algumas emoções como sendo boas e outras como sendo ruins, mas na verdade todas elas possuem um papel, todas elas possuem uma função. E por que a regulação emocional é importante? Porque a gente aprende a identificar as próprias emoções e as dos outros, a gente aprende a gerir bem as nossas emoções internas e também a gerir melhor as emoções com quem nós nos relacionamos, aprendemos a melhorar a nossa tomada de decisão e aprendemos a melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, pessoal, se você quer aprender por que determinadas pessoas reagem de uma forma, enquanto outras reagem totalmente diferente à mesma situação, emocionalmente também, fica com a gente porque no próximo vídeo nós vamos conversar sobre como as nossas estratégias emocionais são desenvolvidas desde quando nós somos crianças até atingirmos a idade adulta. Vamos conversar muito sobre mitos e crenças emocionais. Então não saia daí, o vídeo seguinte é muito importante e nos vemos até lá. Tchau, tchau!